A história está aqui hoje em Ajilum, uma cidade na montanha ao norte da Jordânia. Essa cidade é conhecida por causa de umas ruínas de um castelo construído no século XII. E nós vamos ali conhecer. Vem comigo! O castelo foi construído pelos Aiúbidas no século XII e ampliado pelos Mamelucos no século XIII. O Império Aiúbida foi um estado sunita fundado em 1171 pelos Aiúbidas curdos, liderados por Saladino, um oficial do Califado Fatímida. Em seu apogeu, dominou o Egito, boa parte da Síria, Palestina e Iêmen. Existiu até 1250. O castelo medieval de Ajilum é um castelo muçulmano situado no noroeste da Jordânia. Está localizado no topo de uma colina pertencente ao distrito do Monte Ajilum, também conhecido como Jabal Auf, em homenagem a uma tribo beduína que capturou a área no século XII. Naquela época, era um centro de estudos religiosos e um importante centro comercial e agrícola, conhecido por sua abundância de água e localização estratégica em rotas de viagens e comércios. Esse posicionamento privilegiado levou Saladino a mandar seu comandante e sobrinho, Izid Uzama, construir uma fortaleza, o Castelo de Ajilum, em 1194 d.C., para proteger a região contra ataques dos cruzados. A dinastia Aiúbida governou uma grande região cobrindo a maior parte do Mediterrâneo Oriental, partes do norte da África, Hejaz e o Iêmen. Jerusalém e a área que hoje é Jordânia caíram para Saladino após sua vitória sobre os cruzados em 1187 d.C. Os mamelucos, que eram generais de guerra servindo sob os aiúbidas, lutaram vigorosamente contra os cruzados do Egito até que eles se revoltaram contra os aiúbidas em 1250 d.C. O castelo está localizado no local de um antigo mosteiro cujos vestígios foram descobertos durante escavações arqueológicas. A tradição diz que o nome Ajilum remonta a um monge do período bizantino que viveu na área. O castelo controlava o tráfego ao longo da estrada que ligava Damasco ao Egito. Esse castelo é um dos maiores exemplos da arquitetura militar islâmica aiúbida. O primeiro estágio da construção começou por volta de 1184 pelo general Izid Uzama, que o construiu em uma colina a 1.100 metros acima do nível do mar. De acordo com o historiador de Saladino, Bahá ibn Sadat, a fortaleza foi construída principalmente para ajudar as autoridades de Damasco a controlar as tribos beduínas de Jabal Auf. Elas tinham autonomia suficiente para se aliar aos cruzados e, a certa altura, montaram um acampamento de 100 tendas próximo ao castelo hospitaleiro de Belvor, no lado oposto do Vale do Jordão. De sua localização, a fortaleza dominava uma ampla extensão do norte do Vale do Jordão, controlava as 3 principais passagens que levavam a ela, o Wadi Confrajar, o Wadi Rajeb e o Wadi Ou-Yabes, e protegia as rotas de comunicação entre o sul da Jordânia e a Síria. O objetivo principal da fortaleza era proteger o desenvolvimento e o controle das minas de ferro de Ajilum. O castelo perdeu sua importância militar após a queda de Caraca em 1187 d.C. para os aiúbidas. Em meados do século XIII d.C., o castelo foi concedido a Yusuf ibn Ayyub. Após a morte de Uzama, sobrinho de Saladino, o castelo foi ampliado em 1214 a 1215 d.C. por Aibak ibn Abdullah, o governador mameluco. O castelo foi usado como um depósito para colheitas e provisões. Quando o governador foi nomeado, ele renovou o castelo conforme indicado por uma inscrição encontrada na torre sudoeste do castelo. Após a ameaça dos cruzados diminuir, o castelo foi amplamente destruído pelos invasores mongóis em 1260, apenas para ser quase imediatamente reconstruído pelos mamelucos. Entre 1193 e 1218, durante os tempos de Al-Malek Adel, o segundo estágio da construção foi concluído com ampliações pelo governador do castelo, Aibak bin Abdullah. O terceiro estágio da construção centrou-se na renovação da Torre Nordeste, quando o castelo foi usado como centro administrativo durante o reinado de Malek entre 1250 e 1259.
Após os ataques mongóis durante o reinado do sultão mameluco El-Taher Berbaz, a restauração da parte ocidental do castelo foi realizada entre 1259 e 1277, e isso concluiu o quarto estágio da construção. Os mamelucos chegaram à Jordânia em 1263 e governaram a área de Ajilum de sua fortaleza. Durante esse tempo, a Jordânia foi dividida administrativamente entre duas províncias, Damasco no norte e a Torre Carak no sul. Durante os tempos aiúbidas e mamelucos, Ajilum testemunhou uma rápida expansão e foi um centro animado de comércio, agricultura e erudição religiosa. A cidade de Ajilum testemunhou sua era de ouro durante os períodos aiúbida e mameluco. Os otomanos usaram várias estratégias para expandir seu território, incluindo a reconsolidação de sua presença nas províncias árabes e a contenção da expansão da Europa na região. Eles foram responsáveis pelo aumento da produtividade agrícola em regiões cultivadas subpovoadas e por garantir a segurança nas províncias árabes. Durante a primeira metade do século XIX, as aldeias de Ajilum eram controladas politicamente por uma autoridade dupla de chefes locais e principais sheiks beduínos de várias tribos. Cada aldeia recebeu um representante tribal para servir como irmão, e ele era responsável para protegê-los contra ataques externos. Em troca desse serviço, os otomanos e os irmãos impuseram um imposto na forma de trigo, cevadas e roupas. Incapazes de pagar o imposto, muitos camponeses abandonaram suas aldeias. Existem várias mesquitas e mausoléus históricos em Ajilum que foram usados como locais de aprendizado religioso e contemplação. Eles testemunham uma era de prosperidade econômica inaugurada pelos aiúbidas, mamelucos e otomanos, época em que houve um ressurgimento da atividade intelectual no mundo islâmico. Sinais de habitação humana em Ajilum datam do início da era paleolítica, cerca de 50 mil anos atrás. No século XVII, uma guarnição otomana foi colocada no castelo. Depois disso, foi usada por moradores locais. Terremotos em 1837 e 1927 danificaram gravemente o castelo, embora a restauração lenta e constante continue. E esse é o castelo de Ajilum, ou Fortaleza de Ajilum. Uma posição privilegiada que eles podiam vigiar todos os vales, inclusive o Vale do Rio Jordão e a Galileia em Tiberíades. Comunidades de Ajilum são uma mistura de famílias muçulmanas e cristãs que vivem harmoniosamente. Bom, gente, por hoje é só. Mas não esquece de deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal, apertar o sininho e compartilhar. Porque a história está aqui. Beijos!